Eu estou mostrando para você aqui hoje que primeiro você tem que ir na direção de Deus. Quem sabe a omissão tem sido o problema na sua vida, o motivo das suas derrotas, o motivo da sua família não mudar, dos seus caminhos não vencer. Ah, pastor, mas isso é ser radical. Não, isso é palavra de Deus, pessoal. O sacerdote Eli, diz a Bíblia Sagrada, que por ele não ter repreendido os filhos, por ele não ter feito o que deveria ter sido feito, trouxe desgraça para ele, para os filhos, para toda a geração dele. Juízes 5:23. Juízes 5:23. O Eli ficou velho, pessoal. Cuidado para você não envelhecer na fé. Quando você envelhece na fé, você acha que tem certos erros que não tem problema, que tem certas coisas que é justificável. Peça para Deus: Senhor, renova a minha vida, eu não posso envelhecer na fé. Quando ele ficou velho na fé, a Bíblia diz que ele ficou cego. Mateus 15:14 diz: pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Quando você perde a visão, você cai no buraco e leva alguém com você. Quando você perde a visão do que é santo, você cai no buraco e leva alguém com você. Quando você perde a visão do que é importante, você cai no buraco e leva alguém com você. Quando você perde a visão do que você tem que priorizar, que é buscar a Deus, você cai no buraco e leva alguém com você. Mateus 15:14, depois você lê lá. O cego não pode guiar outro cego, porque se um cego guiar outro cego, cairá na cova. Mas não cai na cova sozinho não, você vai levar alguém contigo. Ambos cairão na cova, diz a Bíblia. Olha o que diz aqui, capítulo 5, versículo 23 de Juízes. Juízes 5, 23. Deus fala de um povo que, quando o povo de Deus precisou, eles não se esforçaram, não fizeram nada. Olharam para a situação e disseram: não é comigo, não é conosco. E era, pessoal. A minha luta tem que ser a tua luta. A tua luta tem que ser também a minha. Nós somos o único povo onde Deus é a cabeça. A luta da igreja deveria ser a tua luta, mas às vezes nós não nos esforçamos. Diz assim, olha, versículo 23: amaldiçoai a Meros. As traduções que vão estar acentuadas, vai estar escrito Meros. Meros ou Meros. Diz o anjo do Senhor. Acremente, ou seja, aumente ainda mais. Amaldiçoai os seus moradores. Porquanto não vierem em socorro do Senhor, em socorro do Senhor com seus, levantar espada? Não. Falaram mal? Não. Se prostraram diante de imagens de esculturas? Não. Mas qual foi o pecado desse povo, pastor? Estava ao alcance fazer alguma coisa e não fizeram nada. Foram omissos. E o próprio Deus mandou dizer: amaldiçoar esse povo. Meu irmão, isso aqui é sério. Eli trouxe desgraça para a família dele, para o povo dele, para aquela geração, porque ele foi omisso. Meros, provavelmente era o nome do cabeça daquela tribo, daquela cidade, cuja o nome da cidade se tornou Meros também. É mais ou menos como se eu fosse o cabeça de toda a minha família. Suponhamos que eu fosse, e o meu nome então é Denilson, e eu então moraria numa época em que eu povoaria uma vila, seria todos da minha família, todos da minha descendência, e eu então diria: essa é a cidade do Denilson. Naquela época o nome era Meros, a cidade era deles, era de Meros. Mas Deus disse: amaldiçoar esse povo. Quem sabe, aqui está resumido, quem sabe Deus tocou em alguém e disse: peça ajuda para aquele povo, ajuda o povo de Deus, vão para a luta contra Baraque. Mas eles não foram, eles cruzaram os braços e disseram: a luta não é minha. Quantas vezes você perde uma grande bênção, porque você deveria estar no lugar certo, na hora certa, mas você diz: eu não quero ter luta, pastor, eu não quero ter problema, eu quero fugir de tudo isso. Você vira as costas e cruza os braços. Quando você se torna omisso, a omissão é
Você poderia fazer, mas você não faz. Você sabe o que fazer, mas você não faz. Você sempre vai jogando para outro, vai jogando para outra. A Bíblia diz de um povo, que diz o salmista, que quando recebia uma palavra, jogavam para trás de ti. Sabe aquela história que a pessoa vem para a igreja, a mensagem fala, a carapuça serve e alguém cutuca o marido ou vice-versa e diz: fulana tinha que estar aqui hoje. Não, não joga para fulano não, é para você. Sabe aquela história que eu conto do meu pai e da minha mãe? Eu conto uma história que o meu pai e minha mãe, quando se converteram, eu ainda criança, naquela época a minha igreja era de banco de madeira. Então sentavam meu pai e minha mãe, eu sentava do lado e de vez em quando o meu pastor pregava alguma coisa que a carapuça servia, o meu pai cutucava a minha mãe: falou com você, bem baixinho assim, só para quem estava do lado ouvir. Aí o pastor continuava a pregar, minha mãe ficava mordendo assim. Aí o pastor falava alguma coisa que ela achava que cabia para o meu pai. Ela ia do outro lado, falou com você. Tem cristão que faz isso até hoje. É aquela pessoa que vem para a igreja, às vezes a mensagem fala e alguém diz: o Joãozinho precisaria ouvir essa mensagem hoje. Sim, ele precisava, mas você também, porque Deus trouxe você. Deus trouxe você aqui hoje. Você não tem que pegar a palavra e jogar para trás, pessoal. Se Deus falou para você, é para você praticar. Amém, gente? Então aquele povo foi amaldiçoado. Por quê? Por causa da omissão. Quando está ao seu alcance fazer e você não faz, você peca. E quando você peca, você traz condenação para a sua vida. Vamos avançar na mensagem? Volte lá, Samuel, por favor. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Até o versículo 10. Eu vou adiantar um pouco mais aqui para você. 1 Samuel 4:1 diz o seguinte: 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Então vimos que o pecado de Eli, ele não adulterou, não roubou, não mentiu, não fez coisas assim horrendas humanamente falando, mas o pecado de Eli foi saber ou ter consciência e não praticar. Tinha que ter repreendido, mas não repreendeu. Cuidado, quando você encobre o pecado de alguém, você se torna pecador igual àquela pessoa. Ah, mas eu não fiz nada. Diante de Deus, quem encobre pecado, em pecado está, pessoal. Isso é recado de Deus para você. Diz assim, capítulo 4, versos 1. Podemos? Diz: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja, e os filisteus se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair ao encontro de Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel, o que, pessoal? Foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Olha aqui para o pastor, eu vou ler até o 10, mas dá uma pausa aqui. Diz que naqueles dias o pecado dos filhos foram tão graves, foram pesados. E diz a Bíblia que Deus agora já não falava mais com Eli, porque ele se afastou de Deus. Veio o garoto Samuel, cresceu na presença de Deus. Deus agora falava com Samuel, ensinava Samuel. E diz a Bíblia que naqueles tempos, naqueles dias, veio uma batalha. Os filisteus se levantaram. Quando os filisteus se levantaram, Deus disse: vão para a batalha. E eles foram. Mas quando foram para a batalha, 4.000 entre os filhos de Deus perderam a vida. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem? Quando você é povo de Deus, você não pode perder batalha. Se está perdendo a batalha, alguma coisa está faltando. Se você serve a um Deus que diz a Bíblia que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, você não tem que achar normal a doença te vencer. Você não tem que achar normal a crise te vencer. Você não tem que achar normal a dificuldade lhe vencer. Eu preguei na sexta-feira, entre outras coisas, Salmos capítulo 37, versículo 19. A Bíblia diz que o justo, até no dia mau, ele vai ter fartura, ele vai prosperar.
Você tem que vencer, pessoal. Ou nós servimos um Deus, ou então nós estamos aqui passeando na igreja, num clube de amigos. Mas isso aqui não é um clube, isso aqui é a casa de Deus. É um lugar onde você vem para Deus falar a você, e Deus falando você obedece. Diz aqui o versículo que eles foram para a batalha, mas 4.000 homens de Deus morreram naquele dia. Quem sabe você está vendo os seus filhos se perder, o seu negócio falir, o seu sonho ir por água abaixo, o seu ministério acabar, e você diz: pastor, não entendo, é que o fulano é mau, é que o ciclano me persegue, é que o outro. Quando Deus ele age, ninguém pode impedir, pessoal. Nós temos um defeito, nós que eu me refiro é o ser humano, a humanidade, de quando algo está errado, eles procuram motivos para justificar a sua queda. Nós deveríamos olhar para nós. Eu sirvo a um Deus que Ele está acima de qualquer situação. Se eu estou perdendo, por que eu estou perdendo? Se eu não estou conseguindo, o que é que está acontecendo de errado? Eu tenho que me acertar.